E aí pessoal, tudo bem? Nós voltamos aqui para gravar um videozinho para vocês falando das transformações ocorridas no modo de produção da Inglaterra após a chamada Revolução Política. Então, nós podemos acrescentar aqui algumas questões que são básicas. Então vamos recordar, após aquela transformação que teve de um regime de governo absolutista para um regime de governo parlamentar, ou melhor, um regime de governo de monarquia absolutista para um regime de governo de monarquia parlamentar, a Inglaterra também vai ter transformações no seu modo de produção. E como entender isso? Olha, a forma como se organizava o próprio trato com a terra, com as pessoas, quem é que tinha direitos ou não na Inglaterra, era uma forma ligada principalmente ao chamado Antigo Regime. Então, para nós entendermos isso, vamos fazer um breve resumo. Vamos pensar na Inglaterra como um território contínuo, né, que as terras pertencem ao rei, cabe ele administrar, ele que delega as funções de quem vai ou não administrar esse reino, e ele vai dividir o reino. Então esse reino vai ter divisões, ducados, marquesados, condados. Cada região dessa é administrada por um nobre. Esse nobre, então, ele é um vassalo real. Lá no feudalismo vocês aprenderam isso, né? Então, ele recebe aquele território para que ele administre, para que ele proteja. E ele, então, vai estabelecer as relações que eram de costume, ou seja, ele vai passar mais terras para outros nobres que formam a corte local, todos dependem do rei, e quem faz todo o trabalho dentro de cada propriedade, nesse espaço maior, são os servos. Então vamos imaginar o seguinte, num condado na Inglaterra, nós temos vários outros pequenos territórios, governados por senhores, que devem obediência ao conde, e o conde reporta ao rei. Agora, em cada propriedade dessa, nós temos várias famílias que trabalham, sustentam a si, sustentam ao nobre, né, ao senhor feudal, sustentam o conde, sustentam o rei. Agora, é de se imaginar que o ritmo de trabalho nessas propriedades era ditado pela necessidade. Então, tem guerra, se produz mais. Não tem guerra, caminha com o ciclo das colheitas, né? Colhe uma coisa, derruba o campo, planta outra. Há mudanças ao longo da história, principalmente que possibilitam um aumento de produtividade? Sim, há mudanças. Mas isso não vem ao caso agora. O que vem ao caso para nós é a forma de administração dessas terras. Então, geralmente, um feudo ou um território maior, nós tínhamos ali a chamada organização desse feudo em três territórios. Um território cuja a produção estava destinada ao senhor e ao pagamento das suas obrigações com o seu suzerano, ou senhor do senhor, né? Havia um território que era de produção de sustento do servo e do pagamento das obrigações dele para com o senhor feudal. E havia os territórios comuns, né, onde se praticava, por exemplo, para o nobre a caça, que era um esporte somente da nobreza, não cabia aos servos caçarem, mas também era um lugar de criação de ovelhas, quando era pastagens, ou de extração de madeiras, ou de outras matérias-primas, ferro, cobre, se houvesse na propriedade, por exemplo, alguma mina, né? Isso fazia com que a propriedade se tornasse, de certa forma, autossuficiente. Essa autossuficiência não significa que os feudos não tinham contato um com o outro, mas que a maioria dos produtos de necessidades primárias estavam ligados principalmente à produção do feudo. A grande questão é que, após as transformações políticas na Inglaterra, já existia no campo um certo número de pessoas que estavam ligados a uma outra lógica. Que lógica é essa? Prestem bem atenção. A lógica no mundo feudal de produção é para as necessidades imediatas e a subsistência. A lógica que está nascendo é uma lógica de mercado. O que é mercado?
as pessoas demandam um produto e alguém se compromete em produzir para elas. Então não é uma questão de necessidade imediata de um grupo pequeno, mas de um grupo maior. Isso faz com que a forma como esse produto era produzido no feudalismo, quer dizer, em mãos de artesão, que um artesão controlava todas as etapas do processo produtivo, desde a extração da lã, né, da ovelha, até o ato de pentear essa lã, de armazenar, de fiar, depois de tingir, de tecer, ele controlava tudo. Isso faz com que, tendo o controle todo nas mãos de um grupo, se tenha uma produção menor, porque o tempo de produção é muito grande. O Reinaldo é aquela pessoa que vai lá no pasto, pega a ovelha, tosquia ela, tira a lã, ele transforma em fio, tinge, depois em tecido e por aí vai. Então, a minha capacidade produtiva é limitada. E essa capacidade produtiva não atende às necessidades colocadas. É muita gente agora querendo aquele produto, mas ele tem uma limitação, que é o artesão. O artesão ele não consegue atender esse mercado. Então, o que vai acontecer? Daí para frente, começa então uma lógica produtiva diferente. Vai se passar de uma produção artesanal para uma produção industrial. E vai sair de um modo de produção feudal, de subsistência, para um modo de produção capitalista, de atenção ao mercado, de atendimento ao mercado. Bom, essa visão, ela vai transformar tudo. Primeiro, as leis que existiam na Inglaterra protegiam a propriedade e protegiam as pessoas que ali estavam. Então, para que você mude o sistema de produção de feudal para capitalista, vai ter que mudar as leis. Por isso que as revoluções da Inglaterra puritana e gloriosa vai levar à entrada no poder de homens que foram criados por meio de um outro mundo. Eles não eram os nobres que recebiam as terras para cuidar. Eram os homens que precisavam das terras para produzir, mas não pertenciam a eles. Então o que eles fazem? Eles forçam o rei, junto com o parlamento, né, força a monarquia a aceitar as mudanças de lei. Uma das leis que vai ser muito discutida, que a gente aprende aí no ensino fundamental, é a lei dos cercamentos ou enclosures. Os cercamentos é a autorização para aquela pessoa que não é dona da terra de cercar toda a terra que está sob sua responsabilidade e alugar essas terras. Esse aluguel é chamado de arrendamento. O arrendamento é um aluguel por um tempo. Eu posso alugar uma propriedade por 2 anos, por 3 anos e pagar o aluguel dela. Então o nobre ele deixa de viver da produção do servo e ele vive da renda da terra. Isso é uma mudança muito grande. Por quê? Quando eu vivo da renda, eu não preciso que pessoas morem ali. Então, como vai diminuindo as terras comunais e depois esse cercamento atinge as terras servis, os servos, mesmo que eles fiquem com a sua propriedade, onde moram, não é deles, mas estavam ligados à terra, eles ficam sem espaço para a reprodução da vida e também para a captação de recursos. Então, falta ferro, falta para fazer as ferramentas, falta pastagem para as suas ovelhas, faltam terras para a agricultura de subsistência, né? E falta, inclusive, coisas básicas, madeira, carvão e por aí vai. Então, esse servo, gradativamente, ele vai mudando sua vida do campo para a cidade. A cidade ela surge com a promessa de um local em que você pode trocar a sua experiência, o seu conhecimento e a sua força física, que te permite realizar um trabalho por meio de um conhecimento em dinheiro. Então, por exemplo, eu, Reinaldo, sou um artesão. Então, eu vou transformar o meu conhecimento de pegar a lã e transformar em tecido, mais a minha força de trabalhar fazendo isso em dinheiro. Então, eu troco todo o meu trabalho por dinheiro. E com esse dinheiro que eu faço? Eu passo a comprar os itens básicos da minha sobrevivência. Então, o dinheiro se torna uma mercadoria que eu troco por outras mercadorias. Quais mercadorias? Eu troco o dinheiro por carvão para o meu aquecimento.
eu troco a mercadoria dinheiro pela mercadoria alimento, eu troco a mercadoria dinheiro pelo aluguel, que é mercadoria teto, eu troco a mercadoria dinheiro por roupas e aí sucessivamente. Então vai se criando uma nova forma de reprodução da vida. Você não produz mais os itens que você precisa, você trabalha para adquiri-los. Então só passa a ter condição de adquirir esses bens quem trabalha. Que sociedade é essa? É a sociedade do trabalho e ela vai se transformando. No início, nós temos grandes áreas em que vive pessoas, artesãos com pequenas máquinas. Então é o momento da maquinofatura. Parte do trabalho é feito por homens, parte por pequenas máquinas. E caminhamos para aquele momento em que nós temos a indústria. Grande parte do trabalho é feito pelas máquinas e os homens controlam essas máquinas. Agora, o que vai gerar isso? Um descompasso. Primeiro, a Inglaterra não consegue absorver as indústrias todo o pessoal que está saindo do campo, né? O campo se torna um lugar também de práticas do capitalismo, da renda. A terra, ela vira um bem rentável. Ela pode ser alugado, ela pode ser vendida, ela pode te dar renda, né? E, por sua vez, as famílias que mudam para a cidade, elas deixam tudo. Elas deixam as ferramentas, elas deixam a própria terra, elas deixam as ovelhas, a vaquinha que dava o leite, né? O moinho que moía o trigo para o seu pão. Então ela vem para a cidade apenas com sua família. Família significa prole. Então o que é esse novo momento? É o momento do proletário. É aquele que só tem ele e a sua família para trocar o seu serviço e sua força física por mercadoria e dinheiro. Então é uma sociedade que você tem aqueles que acumulam os meios de produção e as forças produtivas, que é a burguesia, acumula o aluguel da terra, acumula os equipamentos, acumulam a matéria-prima, acumula o capital para pagar, né? E do outro lado, a família, a prole, que só tem o chefe de família e os seus filhos para trocar a sua força de trabalho por mercadoria e dinheiro. Então acaba que nessa análise, que é uma análise marxista, você encontra essa análise dentro da obra de Karl Marx, você constrói uma sociedade na visão dele, que ela é binária. Ou seja, tem aqueles que possuem tudo e aqueles que não possuem nada. Logicamente que nós temos aí algumas questões de crítica. A nobreza continua a existir, uma classe média existe, mas no tocante, o que você enxerga mais é essa divisão. Essa nova sociedade, por sua vez, né, a chamada sociedade operária, pessoas que vivem para o trabalho, ela também vai esbarrar em algumas coisas básicas. Por exemplo, se vai ter uma transformação da cidade, a cidade vai ter um ambiente que ele é visível à segregação, quer dizer, separação. De um lado, os bairros mais planejados, com casas melhores para a burguesia, e ao lado das fábricas, para evitar o transporte, o gasto, bairros operários, casas apertadas, menores, né, com condições de sobrevivência, vamos colocar assim, questões de higiene muito pouco desenvolvida, pessoas que vivem para o trabalho. Do outro lado, nós temos também as inovações, né? A ciência passa a atuar na pesquisa e na organização de equipamentos que podem melhorar a produtividade. Não se está pensando em facilitar o trabalho humano. Está pensando em usar menos o homem, gastar menos dinheiro e ganhar mais com as vendas. Isso vai levar, por exemplo, né, ao surgimento de movimentos contrários a essa industrialização. Então são homens saudosos que veem o passado como algo positivo, como algo bom, como algo que ele vivia feliz, não quer dizer que fosse, mas comparado àquele momento, talvez fosse, né? E ele quer voltar ao passado. Só que nós não conseguimos voltar à roda da história. Então, muitos movimentos vão expressar essa raiva à sociedade. O primeiro deles é o movimento ludista, né? Em que os homens quebravam as máquinas e atribuíam a elas a falta
de esperança em que viviam. O problema é que a máquina pode ser substituída, né? Depois do movimento cartista, né? O ato de escrever cartas ao parlamento exigindo mudanças na legislação. Só que o parlamento, por sua maioria, era formado de burgueses. Então, o que vai acontecer? No final, a organização sindical, ao longo do tempo, a colocação de homens desse meio sindical para a esfera política e a tentativa de fazer leis que protegesse esse trabalhador, com menos horas de trabalho, tirando o trabalho infantil, né, transformando o ambiente da fábrica em lugares mais salubres, ou seja, que a saúde ela possa ser preservada e, com isso, transformando essas conquistas em leis. Porque uma vez que vira lei, qualquer governante que se tenha no poder, ele deve seguir essas leis. E as pessoas que vivem de acordo com as leis no país, elas podem ser punidas ou não pelo cumprimento da lei, ou pelo não cumprimento da lei, na verdade, né? Então, é uma mudança do ambiente artesanal de produção para o ambiente industrial, que só foi possibilitada devido à mudança de uma sociedade absolutista para uma sociedade capitalista de mercado, ok? Muito obrigado, um abraço, até o próximo vídeo, ok? Espero que vocês se assistam, curtam e compartilhem também, tá joia? Um abraço, deixe sempre o seu like ou o seu dislike, para mim é muito importante, para que eu possa ver aí a atuação e até a compreensão de vocês a respeito. Um abraço.